Vamos lá. Retornando com a nossa aula de reforma religiosa, parte 2, paramos nos princípios básicos do luteranismo. Falamos para você na última aula que a salvação pela fé, né, é a doutrina mais importante, é o princípio mais importante. A teologia luterana se resume na salvação unicamente pela fé, né? E aí, o que nós falamos na última aula, né, as 95 teses em que Lutero, né, condena a postura da Igreja Católica, e, principalmente a venda das indulgências, né, que acaba levando Lutero a ser perseguido pela Igreja dentro do Sacro Império. Porém, Lutero faz o quê? Se refugia no interior da Alemanha. Então, os pontos principais da doutrina luterana, principalmente, o que você não pode esquecer para vestibular, a salvação pela fé. A Bíblia é o único caminho para a salvação. Isso é a igreja que defende. Não, o luteranismo defende a livre interpretação da Bíblia, o cancelamento do celibato. Na igreja católica, padre não se casa, celibatário chama. No luteranismo, o pastor pode se casar, tá? Então, como você está vendo aqui, a liturgia é bastante simples, sem esplendor, sem luxo, sem culto, sem santos, tá? Sem imagens. Então, uma doutrina bastante simples, baseada justamente no que? Na salvação pela fé. Com o apoio da nobreza, Lutero conseguiu divulgar a sua doutrina religiosa, lembrando que esse apoio da nobreza germânica não foi à toa, né, meu amigo? Look, dá um look aqui na tela, tá? Você vai ver que a nobreza alemã estava interessada nas terras da igreja e conduzia essa nova fé dentro do Sacro Império Romano-Germânico. Lutero foi excomungado pela igreja em 1521, mas queimou publicamente o documento de excomunhão e passou a difundir a sua nova fé. E aí nós passamos para aquela que é, né, uma das mais importantes para o seu vestibular, que é a reforma calvinista. Look, dá um look aqui embaixo. Principal para vestibular, calvinismo, difundido por João Calvino, francês, né? Depois por Zwinglio, seu seguidor na Suíça. E aí, Luke, você me pergunta qual era a teologia, qual era o princípio básico do calvinismo. Para ficar mais fácil, você chama calvinismo de a religião do dinheiro. Por que a religião do dinheiro? Deus ajuda quem cedo madruga se você for sóbrio, trabalhador e honesto. Você vai para o céu. Calvino defendia a predestinação, defendia que as pessoas já nasciam com o seu destino traçado. Era uma religião do dinheiro, isso que a gente não pode esquecer, tá? Por quê? Porque para ele, Calvino, com essa ideia de predestinação, você nasceu com o seu destino traçado. Se você nasceu rico, você nasceu com a graça de Deus. Se você nasceu na pobreza, você tem a capacidade de transformar através do trabalho, né? Aquela ideia de Deus ajuda quem cedo madruga. Se você for sóbrio, trabalhador e honesto, você vai para o céu. Então, o calvinismo valoriza o dinheiro, valoriza o trabalho, valoriza a riqueza como sinônimo da graça de Deus. Por isso que é uma religião em sintonia com as necessidades do capitalismo. Isso você não pode esquecer, tá? A predestinação indica que as pessoas já nascem, né, com o seu destino traçado, determinado pela vontade de Deus, e que a riqueza era indicação da graça divina. Valoriza o trabalho, o lucro. Olha lá, abençoa os lucros e os ganhos provenientes do comércio, se não forem exagerados. Então, uma religião extremamente conservadora, a religião do dinheiro. Olha lá, o calvinismo foi bem recebido pela burguesia comercial. Cada região da Europa, o calvinismo adotou um nome diferente. Por exemplo, na França, quem seguia o calvinismo era chamado de huguenote. Na Inglaterra eram chamados de puritanos. Na Escócia eram chamados de
presbiterianos. Inclusive aqui em São Luís tem, né? Tem na Coab, Igreja Presbiteriana, eu já vi no Turu, eu já vi também no Renascença. Então é uma igreja que valoriza muito o quê? O dinheiro, olha lá, uma religião em sintonia com as necessidades do capitalismo emergente, porque valoriza o dinheiro, a riqueza e o trabalho. Então não podemos esquecer. E aí passamos para a última das reformas, que é a reforma anglicana, uma reforma essencialmente inglesa, né? Criada em 1534 pelo rei Henrique VIII. Né? Henrique VIII era o chamado homem das 6 esposas. Então, como ele vivia numa Inglaterra do século XVI, ele queria justificar, afirmar, né, colocar em prática o seu absolutismo, ele criou um pretexto. Ele chega para esse homem aqui embaixo, que é o Papa Clemente VII, e fala: quero que o senhor anule meu casamento, quero me divorciar com Catarina de Aragão e quero casar com a camareira chamada Ana Bolena. Aí o Papa, evidentemente, que não deixou, né? Negou o pedido de anulação, até porque Catarina de Aragão era filha do rei da Espanha. O rei da Espanha era pai de Catarina de Aragão. O Papa Clemente era espanhol. O Papa não quer se indispor com o rei da Espanha, então ele nega a anulação do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão, e aí o pretexto era esse: o rei, a partir da oposição da anulação do casamento do rei, o rei, o que ele faz? Ele rompe com a Igreja Católica e cria uma nova fé, a fé anglicana, que até hoje ainda existe. Lembrando, né, que os anglicanos ainda existem na Inglaterra, ainda existem nos Estados Unidos com o nome de Igreja Episcopal, né? Os caras valorizam muito a fé, né? Os caras valorizam a Bíblia. Na verdade, a grande diferença, para você não esquecer, tá, entre anglicanismo e Igreja Católica, é que o chefe da Igreja Anglicana é o rei da Inglaterra e não o Papa. Tá? Na verdade, quando o rei Henrique VIII criou esse pretexto, querendo se separar de Catarina de Aragão, ele sabia que o Papa não ia aceitar e era o pretexto que ele queria para se apoderar das terras da igreja dentro da Inglaterra. Aí o rei Henrique VIII, ó lá, o rei comanda a reforma anglicana. Fundada então a igreja anglicana, obedecia ao Estado e preservava grande parte dos rituais, costumes. Uma missa às perfeições católicas. Né? A única diferença é o quê? Que quem manda na igreja é o rei da Inglaterra e não o Papa. Em 1534, através do ato de supremacia, Henrique VIII cria a nova igreja inglesa, a igreja anglicana. Você vê que isso é uma característica, né, dos ingleses de querem romper com as tradições. Você não vê, né? Recentemente a Inglaterra saiu da União Europeia, o Brexit. Um dos fundamentos da saída da Inglaterra da União Europeia foi dizer que a União Europeia, a entrada de imigrantes, de muçulmanos e tal, estava afetando a cultura britânica. Então, os ingleses são muito contrários a qualquer influência estrangeira. Então, quando o Papa tem influência dentro da Inglaterra, o rei vai lá e rompe com a igreja e cria a sua própria igreja anglicana. Após todas essas afrontas contra a igreja, ela não podia deixar sua imagem suja diante dos fiéis. Para aprofundarmos tal, vamos entender que a igreja fez para combater o protestantismo, não é, meu filho? Vamos ver o que a igreja fez para combater o protestantismo. Até agora nós só falamos dos fatores da reforma, né, da causa imediata da reforma, do luteranismo, do calvinismo, do anglicanismo, mas ainda não falamos sobre a reação da igreja diante do avanço do protestantismo. Questão essa que nós falaremos na próxima aula, Reforma Religiosa, parte 3. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado pela presença e participação de vocês.